Está no ar um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, em parceria com o Conselho Regional de Administração do Tocantins. E eu estou com a Relações Públicas, Heloíse Rego. Tudo bem, Heloíse? Tudo, e você? Tudo ótimo, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer. A questão da comunicação dentro das organizações é sempre um assunto difícil de se lidar, polêmico, muito trabalhoso. Qual a importância da comunicação nas organizações? Realmente, é um assunto, chega a ser polêmico, né? Porque não se dá a devida importância, algumas vezes, por conta dos gestores não compreenderem ainda o papel da comunicação, de como ele pode ser uma ferramenta para facilitar, né, o trabalho do próprio gestor na sua administração, na forma como ele se relaciona com os diversos públicos, os funcionários, os clientes, os públicos-alvo dele, né, do objetivo da empresa dele. E aí muitas vezes a área da comunicação é esquecida, é deixada de lado, ou muitas vezes ela é colocada no segundo plano. Ela é forçada a trabalhar naquele impulso fraco, né? É sempre atrás do gestor. E na verdade a comunicação ela deveria ser uma aliada do gestor, ela deveria trabalhar ao lado do gestor numa função que a gente chama estratégica. Muitas vezes a comunicação é vista como uma ação tática, operacional, que é aquela em que você foca e trabalha áreas pontuais. Então você acaba deixando de lado muitas decisões a cargo da comunicação, que poderiam facilitar a ação do gestor em alguns momentos. A gente fala que deixar a comunicação participar da tomada de decisões, que é uma das áreas do gestor da comunicação e da administração, deixar ele participar do planejamento estratégico, né? Facilitam com que o gestor compreenda, muitas vezes, o papel da comunicação em auxiliá-lo em questões que podem impactar na imagem, que podem fazer com que ele se relacione melhor. Nós vivemos num mundo agora de relacionamentos, né? Cada vez mais se fala em relacionamentos. Então, a comunicação ela está para facilitar esse relacionamento entre as organizações e outras organizações, e as organizações e os seus públicos-alvos, os seus funcionários, os seus terceirizados, os seus fornecedores, muitas vezes. E como é que a gente faz para conseguir passar esse pensamento para os gestores, né? Porque muitas vezes o foco dos gestores é lucratividade, é produção, é bater meta. De que maneira é uma área que ela não tem como mensurar, né? Você não tem como medir muitas vezes esse retorno da imagem que você estava falando. A gente consegue conversar e envolvê-lo de maneira que ele possa permitir que a comunicação participe. Sim, é uma questão que a gente trabalha há bastante tempo, é esse convencimento da alta gestão, né? Da alta cúpula das organizações. Realmente, me falam muito, não tem como mensurar a imagem. Não tem como dizer assim, você conseguiu alcançar isso, essa meta em comunicação. Eu acho que nesse ponto a gente ainda está um pouco enganado. Existem formas de se mensurar, inclusive já é antigo a ideia de que a marca, que é uma forma de se divulgar a sua empresa, ela tem um valor intangível, que não é aquele que a gente consegue enxergar na maioria das vezes, mas é aquele que às vezes te fornece outros valores. Por exemplo, ter uma marca forte significa que quando você for chegar num banco, ele vai te dizer, olha, essa marca tem um valor, tem um peso, então eu vou conseguir emprestar mais dinheiro para ela. Às vezes ter um valor intangível, como algumas empresas investem na parte ambiental ou trazem para si algumas questões sociais, acabam atrelando a ela outros valores. Quer dizer, eu vou investir nessa empresa porque ela investe em meio ambiente, porque ela investe em áreas da sociedade. Então isso acaba trazendo uma mensuração, às vezes, no lucro da empresa. E a gente pode mostrar, assim, o profissional que trabalha na área e trabalha com pesquisa e que fundamenta as suas pesquisas nesses tópicos que eu falei, dos valores intangíveis, da marca, da imagem, e principalmente se preocupa em medir a questão da opinião pública, né, em como as pessoas veem a sua empresa, ele consegue passar esses dados, passar essa mensuração. Essa é uma preocupação que o profissional tem que ter, de mostrar que o trabalho dele está fazendo efeito, né? Está surtindo alguma coisa. Eu vejo assim, o mercado, ele acaba te engolindo se você não mostra produtividade. Ele acaba te deixando de lado, né? O profissional da comunicação tem que estar preparado para mostrar com pesquisa,
embasada como a empresa está crescendo de acordo com a comunicação. Quais são os efeitos que a comunicação está trazendo, positivos ou negativos, né? Nós sempre temos essa oscilação entre que a opinião pública fala de positivo e negativo. E hoje é bem mais fácil. Eu digo que o relacionamento é bem mais direto com os públicos. Nós temos um feedback. Antigamente a comunicação era simplesmente direta. Eu dizia para você, olha, a minha empresa é assim, assim, assado. E você acredite se quiser, é ou não é, né? Mas hoje a gente consegue receber esse feedback, recebe feedback em redes sociais, recebe feedback às vezes por uma ouvidoria ou por um meio de comunicação em que você coloca contato, né? Fale com o presidente. É uma das formas de a gente receber esse feedback e saber que a comunicação está surtindo o efeito desejado. Você citou aí a questão das mídias sociais, né? No início da história da comunicação, as mídias sociais sequer se imaginava que iria existir. E hoje ela está muito presente, ela permeia a nossa vida, ela permeia a vida do empresário, da empresa. Isso contribui para o trabalho da área de comunicação, contribui para a empresa, ou muitas vezes isso pode dificultar tudo porque as coisas são muito imediatas. Há que se tomar um pequeno cuidado nessa área, né? É uma área que, como você falou, ela é bem imediatista. Então, se você não tem uma resposta, se você não se posiciona, muitas vezes aquilo tem um impacto negativo para você. É o que a gente vê na maioria dos casos das empresas que não se posicionaram corretamente nas mídias sociais, elas acabaram perdendo um pouco da sua imagem, do seu respaldo e até do seu valor como marca. Então, é uma questão de que a gente tem que começar a prestar atenção. Não é hora de se desesperar, mas também não é hora de deixar para trás, né? De falar assim, agora eu não mexo mais com tecnologia, não é só porque chegou que eu vou mexer. Então, trabalhe na comunicação, faça toda a parte básica de planejar estrategicamente, de fazer pesquisa, de orientar e quem sabe assim você consiga até aproveitar o que a comunicação digital tem para te oferecer. Ela também te traz muito retorno, ela te diz como seu cliente está, como ele se sente, o que ele precisa e muitas vezes aquilo que você ia gastar toneladas em pesquisa preenchendo formulário, você vai conseguir muito mais fácil através das mídias sociais quando elas são bem gerenciadas. E com custo zero, né? Isso, com custo zero, que é um dos maiores benefícios. Muito obrigada, Luísa. Mais alguma coisa que você gostaria de dividir com a gente? Olha, eu gostaria de acrescentar que a comunicação é uma área que é aberta aos administradores. Nós trabalhamos, às vezes, em áreas paralelas no marketing, né? O Conselho Regional, ele oferece esse trabalho para a gente quando a gente trabalha com marketing. Eu gostaria de agradecer isso do Conselho, das oportunidades que eles oferecem para o nosso treinamento, para acrescentar na nossa carreira. E eu acredito que nós temos que ser parceiros e não nos dividirmos. Sempre na parceria a gente consegue um pouquinho mais. Muito obrigada mais uma vez e sucesso na sua carreira. Obrigada.